Divisão do reino, estamos falados. Vamos para a terceira secção. Declínio de Judá. Eu aqui tenho que acelerar, e vou acelerar, porque esta parte é mais curta. Nós vemos aqui 19 reis, depois de Roboão, até chegarmos a Zedequias. A maior parte foram reis maus, ok? E os poucos bons não conseguiram contornar a tendência. Vocês estão a ver aquela seta que no início mostrei? A seta é elucidativa, ou seja, reis maus, um bom, pontinho para cima. E depois muitos maus e um bom. Ou seja, aquilo que os bons fizeram não conseguia contornar e suplantar o mal que os outros tinham feito. Por isso é que a tendência estava para cair. Estão a ver que ela vai assim, só um bocadinho, e depois outros para baixo. Porque os reis foram tão maus, que aquilo que os poucos bons reis, que eram bons, fizeram, não conseguiram inverter a tendência de queda. Isto é importante perceber. Por exemplo, temos o rei Asa no capítulo 14, não vamos ver, que fez muito, mas não fez o suficiente. Ele reformou a nação, mas não a transformou. E o que era necessário era transformação, não basta reforma. Mas eu não tenho tempo para abordar isso era outro tema, eu não vou falar sobre isso. E chegamos ao meu rei favorito, que é o rei Josafá. A parte de David, gosto de um outro rei, mas o rei Josafá está lá em cima. Que está entre o capítulo 17 e 21, ok? Sabiam que ele... Vocês cá não sabem do que eu vos vou dizer. Se sabem, eu ficarei muito feliz. Sabiam que ele enviou para todo o povo príncipes e muita gente para fazer estudos bíblicos no meio da nação toda? Pois, que ele enviou muita gente para ensinar a lei. Fazer estudos bíblicos. O rei Josafá, vocês têm que perceber como é que é a lei, têm que aprender a lei. Então enviou malta, vocês que percebem da lei, vão lá, ali, toca a fazer estudos bíblicos, que é o pessoal ficar a saber como é que funciona a lei. O rei preocupou-se não só a ele próprio conhecer a lei, mas que todo o povo conhecesse a lei. E mandou a gente a ensinar a lei a todo o povo. Ok? E o segredo de Josafá está, capítulo 17, versículo 3 e 4. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de David, seu pai, e não buscou aos Balaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O segredo de Josafá foi este, que estava perto de Deus. É o segredo. Mas Josafá não foi perfeito. Ele fez 3 grandes erros. Casou com uma mulher ímpia, aliou-se com um rei ímpio e travou uma guerra que não era a dele. Casou-se com uma mulher ímpia, aliou-se a um rei ímpio e travou uma guerra que não era a dele. E isto foi importante para quê? Para chegarmos ao capítulo 20 e vemos um Josafá batido, experiente, que tinha já metido o pé na poça, mas tinha aprendido muito. Para chegar ao capítulo 20 e dar-nos uma grande lição. E chegámos ao capítulo que eu mais gosto. É neste contexto. Mas Josafá só faz o que faz no capítulo 20 porque fez as asneiras que fez antes. Isso fez com que ele... Atenção, não é por uma pessoa fazer as asneiras que faz bem a seguir. Ele aprendeu com as asneiras que fez. E melhorou. E deu a volta por cima. Ok? E chegamos ao capítulo 20, que mereceria só um estudo, o capítulo 20 todo, e vemos aqui Moabe e Amon, 2 povos da atual Jordânia, a decidirem invadir Israel. Ok? Como é que Josafá lidou com isso? Sabem, há um livro muito conhecido que é A Arte da Guerra segundo Sun Tzu, para aqueles que se dedicam e gostam de estratégia militar. Este capítulo 20 pode ser... Eu não sei escrever, a pontuação é uma desgraça, mas eu se escrevesse, fazia um livro sobre a arte da guerra segundo Josafá. Porque o Josafá ensina-nos como é que se deve batalhar, no capítulo 20 do segundo livro das Crónicas. Mas não estou a brincar, estou a falar a sério, e vou-vos dar exemplos. No capítulo 20 do segundo livro das Crónicas, se tivesse um título, era A Arte da Guerra segundo Josafá. Não é cá segundo Sun Tzu, é segundo Josafá. E eu explico-vos. Primeiro, podes pôr, quando estivermos numa batalha, façamos como ele. 23. Ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Orar. Ter medo faz parte. O que é natural é ficar só por aí. O que é cristão é a seguir orar. Porque o ter medo faz parte, aquilo vem mais depressa que nós. Nós não contornamos o medo. Olha, medo, agora carrega. Não, o medo aparece sem nós querermos. O medo é normal, é a primeira coisa que acontece. O que não é normal e o que é espiritual é depois do medo orarmos. E ele depois do medo orou. Ele temeu, mas orou a seguir. Orar. Quando estiveres em batalha, ora. 2. Versículo 3 e 4. Pôs-se a buscar o Senhor. Ok?
E no versículo 4, pôs todo o Judá a buscar o Senhor. Ele não só se preocupou ele a buscar, mas pôs todo o povo a buscar a Deus. Aproximou-se de Deus, buscou a Deus. Mais uma vez vemos Josafá a pensar no bem do povo. Preocupou-se que o povo conhecesse a lei, preocupou-se que o povo buscasse a Deus. É um homem que não pensa só em si. Isto é fantástico. Eu gosto de Josafá. 3. Versículo 12. Ele humilhou-se. Vamos ler. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos. Não somos nós, volta e meia. Eu não tenho forças para isto, nem percebo nada disto, nem sei o que é de fazer. Nunca disseram isso? Não olhem para mim como se eu fosse o único que tivesse de ter dito, não é? Há alturas em que a gente, eu não sei o que é de fazer, eu não percebo nada disto e não tenho forças para fazer nada. Olha, o Josafá está igual. O Josafá era um tipo como nós. Ele perante aquilo, olha, eu não sei o que é de fazer, eu não tenho forças, eu não faço ideia, olha, não sei o que é de fazer. Nem sei o que é de fazer, nem tenho forças para fazer nada. O Josafá estava assim. Isto é reconhecimento de humildade. Ok? Ele reconhece a sua fraqueza e reconhece a sua incapacidade. Isto é batalhar. Batalhar não é só pegar na espada. Já vamos ver como é que ele batalhou. Mas isto faz parte do processo de batalha. Orar, buscar a Deus, humildade, humilhar-te. Mais. A seguir, no versículo 12, nós lemos, eu não acabei, como é que termina? Eu não sei o que é de fazer, eu estou muito fraco, porém os meus olhos estão postos em ti. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele foca-se em Deus. Ele assim, eu não vou focar no exército, eu não vou focar na minha fraqueza, eu não vou focar nas minhas dúvidas, eu vou-me focar naquilo que não muda, que é Deus. Foco em Deus. Ok? São 7, hein? Fica sempre bem 7 números. Mais 3. O quinto. Versículo 20. Versículo 20. Antes disso, versículo 15, Deus responde. Deus responde. E vemos assim: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Perante isto, Deus intervém, diz assim: assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que soem pela ladeira de Ziz e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saís ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ok? Que é fantástico. O que é que Josafá faz? Estes versículos têm pano para mangas. Eu nem vou por aí. Versículo 20. Ele faz o seguinte: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo ele se pôs em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. O que é que ele disse? Vocês ouviram o que é que Deus disse? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Agarrem-se ao que Deus prometeu. Agarrem-se às promessas de Deus. Então, o quinto passo para enfrentar as batalhas é agarrarmos ao que Deus nos promete. Agarrarmos às promessas de Deus. Não achemos que Deus vai vacilar. Deus não vacila. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Assim, ei. Não olhem para o povo. Deus acabou de falar. Acordem. Acreditem no que Ele acabou de dizer. É o que está a dizer ao povo. E é isso que Ele diz a todos nós quando estivermos no meio da batalha. Agarrem-se às promessas de Deus. 6. Esta é para aqueles que acham que fazem tudo sozinhos. E aconselhou-se com o povo. Isto é um rei. Vai ter com o povo e aconselha-se. Quando estivermos em batalha, procuremos ajuda. O rei Josafá aconselhou-se com o povo. Vai ter com o povo. Olha, o que é que vocês acham que eu devo fazer? Isto está a começar a ficar claro. Mas tem aqui uma dúvida ali e ali. E se cá alguém disse uma boa ideia? Faz isto. Boa, é isso mesmo. Aconselhou-se com o povo. Finalmente, quero-me dedicar agora na 7ª. Adora. Versículo 21 e 22. Quando chegou à parte do vamos ver, e chegaram-se à frente de batalha, ele mandou a infantaria, mandou os tipos das fundas que tinha uma arma de precisão. Vocês aprenderam isso, não é? Aquilo acerta mesmo, não tem que acertar. Sei quem é que ele mandou? Os cantores. Quando chegou à frente da batalha, ele não mandou nem a artilharia, nem a infantaria, muito menos a aviação. Ok? Ele mandou os cantores. Os cantores. Versículo 21. E consultou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo adiante dos armados. Os cantores foram à frente do exército.
À frente, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com um júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon. Ou seja, quando eles estavam a cantar, os outros ficavam todos presos. É como se a música tivesse algumas setas especiais e eles ficavam todos emaranhados no meio da música. O que eu vos quero dizer isto é muito importante. Quando nós somos capazes de adorar a Deus no meio da batalha, ainda antes de ter a vitória, é como se a vitória fosse aberta mais cedo. Estás agora a divagar. Querem exemplos? Paulo e Silas, na prisão. À meia-noite, o que é que eles fizeram? Cantavam. O que aconteceu a seguir? As prisões abriram-se. Foi ou não foi? Paulo e Silas, meia-noite, cantavam. Malucos, estão a cantar, olha para aqueles. Não tem hipótese, agarrados a um tronco de madeira a cantar à meia-noite em vez de dormirem. Olha os amonitas, olha para aquilo, em vez de chegarem com cantores. É ridículo, não é? As prisões abriram-se. Querem outro exemplo? Eu tenho mais dois. Por exemplo, quando Jesus chegou ao pé de Lázaro, Lázaro estava metido dentro daquele buraco, e antes de dizer Lázaro, levanta-te, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço. Isto é adoração. Antes de salvar, eu te agradeço. Porque agradecimento é uma forma de adoração. Ok? E outro exemplo. Multiplicação dos pães e dos peixes. Agora também tem... Aliás, multiplicação dos peixes e dos pães. Não é só peixe. Nesta multiplicação, Jesus disse, sentem-se todos. Comida, zero. Nem viam. Vamos agradecer. E a seguir a comida apareceu. Isto é adoração antes da vitória. Porquê é que é tão difícil? Porque não é natural. Mas muitas vezes a vitória demora mais tempo porque nós somos burros e teimosos e não queremos adorar. Se a gente começar a adorar enquanto ela não chegar, se calhar ela vem mais depressa. Aprendamos com estes exemplos. Aprendamos com Josafá. E esta é a arte da guerra segundo Josafá. E vocês nunca mais vão se esquecer dele, tenho a certeza. Eu tenho que me despachar. Bem, no capítulo... eu agora vou fazer aqui uma rápida... Vários reis. Temos o rei Azarias, que foi um mau rei, que foi movido por Atalaia, sua mãe, quis matar a linha real de David. Depois temos no capítulo 23 e 24 Joás, que foi aquele pequenino que com 7 anitos começou a reinar, que foi alvo de uma tentativa de extinção por parte da Atalaia, da mãe de Azarias, mas que Deus não permitiu que ele morresse e continuou a reinar. Depois temos o Amazias 25, que nem vou perder muito tempo com o Amazias, porque não é um rei que merece muito perder muito tempo. Depois temos o Uzias no capítulo 26, que foi um grandíssimo rei, e começou a reinar, era adolescente, reinou 52 anos. Capítulo 27 e 28, isto é que é o voa, isto é a velocidade do som quase. 27 e 28 temos o Jotão mais o Acás, sim. 29 temos o Ezequias. O Ezequias restaurou o templo, restaurou a adoração, destruiu ídolos, destruiu altos. E temos a famosa história do Senaqueribe que queria invadir Jerusalém. E Ezequias diz isto, quando ele quis invadir Jerusalém. 32:7. Ó povo, esforçai-vos tendo bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão. Faz lembrar Josafá. Não tenham medo, que está com ele, porque há um maior connosco do que com ele. Eu quero destacar isto. Nós achamos sempre que quem está contra nós é maior que nós. E há pessoas que têm medo do diabo e dos demónios e não sei o quê. Eu não vou perder muito tempo com isso, porque eu não gosto de falar muito dessas coisas. Mas eu não tenho muito hábito. Talvez devesse falar mais, mas não tenho muito hábito. Mas quero só dizer, a título de curiosidade, que Satanás tem 1/3 dos anjos. Logo, matematicamente, Deus tem os 2/3. Estamos com medo de quem? Maior é o que está connosco do que está contra nós. E depois temos que Satanás é forte, mas Deus é o mais valente. Temos medo de quem? Os números estão connosco. E, portanto, não temos de ter medo de ninguém. Nós temos é que fazer a nossa parte, que é ser fiéis. Porque se formos obedientes, se formos fiéis, Deus faz o resto. Ok? Mas há muito aquela ideia das forças do inimigo, das trevas e não sei o quê. A gente tem que se focar em fazer a nossa parte. Se fizermos a nossa parte, não temos de estar preocupados com as forças de nada. Temos é que fazer a nossa parte. Depois temos o Manassés, que foi o pior rei de sempre, mas converte-se no fim. Eu não vou perder muito tempo com isso, mas leiam o capítulo 33, de versículos 9 a 12, podem se informar. Temos o Josias, que foi um grande rei, começou a reinar aos 8 anos, não chegou a bater o Joás, esteve lá perto, reinou 31 anos, ele aos 26 anos repara o templo e ao fazê-lo descobre um pergaminho, e ao descobrir esse pergaminho, ele descobre a lei.
porque ele era algo que na altura não sabia onde é que estava lá no meio do templo e descobriu. Ele pede para lhe lerem a lei. Quando ele lê, ele ouve a lei, ele rasga a sua veste porque percebe que estava em pecado e o povo estava em pecado. E ele coloca o povo todo a ouvir a lei, todo em pé. Nós queixamos que os cultos do Vou Sobre a Bíblia são longos, não é? Agora imaginem estar a ouvir o Pentateuco todos em pé, até aquilo acabar. Crianças e tudo. O povo se humilha e faz um novo pacto com Deus e celebra de novo a Páscoa. Esta celebração da Páscoa foi uma Páscoa em grande, porque foram sacrificados 41 mil animais. Ok? E está no capítulo 35, versículo 18. Chegamos ao 36 e chegamos ao fim. E neste fim, podes pôr a seguir, temos aqui quero-vos explicar, a destruição foi feita em 3 fases. Chegámos à parte do cativeiro, do exílio, propriamente dito, mas não foi imediato. No ano 605 a.C., o Nabucodonosor veio e levou parte do povo, levou os melhores, ok? Entre os quais Daniel. Daniel saiu de Jerusalém neste ano, ok? Com outros. No ano 597 a.C., Nabucodonosor faz uma segunda incursão, destrói mais algumas coisas e leva mais alguns. E finalmente, no ano de 586 a.C., que é desta imagem, figurativamente, Nabucodonosor vem e arrasa tudo. Porquê é que queimou tanto o templo? Porque havia pormenores de ouro incorporados nas pedras, segundo os historiadores, que para serem extraídos tinha que ser totalmente queimado para que o ouro pudesse verter. Por isso é que aquilo ficou completamente em cinzas. Aquilo mesmo há quem diga que mesmo tiveram dificuldade em perceber onde é que o templo esteve, face ao arraso que aquilo levou. E isso foi feito em 586 a.C. 70 anos depois, volta a Esdras. 70 anos depois disto, vão para a Babilónia, ok? 70 anos depois, volta a Esdras. Isso é o próximo livro, ok? Que é a continuação da história, ok? Vamos terminar, versículo 22 do capítulo 36. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz o Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós todo o seu povo. Seja o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. Curioso, um livro que está num contexto que termina tão mal, termina com um versículo tão bom. Termina com a esperança. O templo é arrasado, mas ele diz, e Deus termina este livro dizendo assim: calma, o Ciro, o agente que eu enviei, vai permitir que seja tudo reconstruído. Então o templo, este livro não acaba com um templo destruído. Acaba com um templo destruído, mas com uma promessa de um novo templo. Isto é para nós percebermos, e isto é bom, isto é um exemplo de como, apesar de estar tudo em cacos, devemos agarrar em Deus, porque há sempre uma esperança ao fundo do túnel. Deus não quis que o último livro, lá dos judeus, terminasse mal. Terminou mal, tudo bem, mas há um rei Ciro, e há um édito futuro, e há uma esperança, e há uma promessa de que o templo vai ser erguido. Ou seja, o livro começa com planos para o novo templo, construção do novo templo, destruição do templo, e termina mesmo, não é com a destruição, termina com a promessa de que o templo vai ser outra vez reerguido. Que o Senhor nos abençoe.